Às vezes eu demoro de trazer vídeo de Danterman para vocês, mas sempre quando eu trago, eu sempre falo de alguma coisa surpreendente que eu consegui encontrar do jogo. Alguma coisa que ninguém nunca falou ou alguma coisa exclusiva que você só consegue ver aqui no meu canal. Então é por isso que hoje eu estou aqui para trazer esse vídeo exclusivo para vocês de 4 detalhes que vocês nunca viram na série de Danterman. Nesse vídeo eu vou tentar focar mais na primeira temporada da série de Danterman, onde eu consegui encontrar a maioria dos detalhes. Mas se vocês quiserem eu posso tentar fazer um vídeo falando de alguns detalhes que tem na segunda temporada da série de Danterman. Então eu espero que vocês me motivem aí deixando um likezão ou então se inscrevendo no canal para vocês não perderem mais vídeo como esse, porque um vídeo como esse dá muito trabalho, já que eu tive que sozinho procurar cada detalhe assistindo cada episódio da série de Danterman com atenção. Então esse tipo de vídeo vocês nunca vão ver em outro canal sem ser o meu. Pixel cinza. E na série de Danterman, o Dan, ele apareceu em 99% dos episódios da série. E eu falo 99 porque existe apenas um episódio que o Dan não apareceu na série, que no caso é o Stage 12. Mas o detalhe que eu quero mostrar para vocês não é sobre isso. Digamos que isso daí foi apenas um bônus de curiosidade. Mas eu quero apresentar para vocês um detalhe de um pixel cinza que existe no Dan, mas eu tenho certeza que você nunca percebeu, mesmo olhando muitas das vezes para o personagem dentro da série. Mas o motivo de vocês não conseguirem ver esse pixel é porque realmente não tem como ver em muitos dos episódios por causa da distância que a câmera está sobre o personagem. A gente não consegue ver muitos dos detalhes que existe nos pixels do Dan, e também sem falar que o YouTube diminui muito a qualidade do vídeo, comprimindo ele para colocar na plataforma. Assim, a gente não consegue ver mínimos detalhes como esse. Mas no Stage 8 é um dos stages que a gente consegue ver esse pixel de uma forma muito clara e muito mais detalhada. Porque nesse episódio, quando o Dan lá está tentando decidir que lado ele escolhe, se é o lado dos ninjas ou o lado dos aldeões, meio que a câmera fica bem perto do Dan, bem próxima mesmo, e assim a gente consegue ver o pixel bugado do Dan. Sim, mano, de todo o corpinho do Dan, temos ali um pixel cinza que é bem localizado na cabeça do nosso personagem. Ele tá bem perto do cabelo e dá para ver ali que o pixel não deveria estar ali, que é apenas um pixel que sobrou dele, provavelmente quando estavam modelando ele para antes da produção. Mas eu falo para vocês que aquele pixel ele sempre esteve ali, só que esse é o único momento que a gente consegue ver ele de uma maneira clara, porque esse pixel realmente não é um problema quando a câmera está bem longe do Dan, porque a gente realmente não consegue ver, mas quando a câmera se aproxima mais dele, a gente consegue ver um pouco mais do pixel, e essa é a maior proximidade do Dan que a gente chegou da câmera na série. Então por isso que a gente consegue ver esse pixel de uma maneira bem clara. Dan falando. E todo mundo que assistiu ou então jogou o jogo inteiro de Danterman sabe que o Dan ele se comunica, mas só que ele não fala abrindo e fechando a boca. Mas pessoal, talvez esse detalhe vocês tenham esquecido e não deixado de ver. E a história desse detalhe começa no Stage 2. Sim, mano, um dos primeiros episódios da série de Danterman é que começa esse detalhe. E acontece que no Stage 2 chega um momento que o Dan é atacado por ninjas junto com a Josie, e acontece que esses ninjas, o Dan, ele consegue matar alguns. E assim, quando ele mata alguns, ele consegue ganhar pontos, e o jogo mostra que o Dan meio que upou de nível, então ele desbloqueia uma nova habilidade que no caso é comunicação. E depois disso aparece meio que um tutorialzinho rápido assim, mostrando como o Dan deveria se comunicar, quais botões ele clica. E então depois disso o Dan começa a falar pela primeira vez na série. Existem vários momentos que o Dan consegue sim se comunicar com outros personagens através do balãozinho. Mas pessoal, um detalhe que talvez tenha passado abatido nesse episódio, talvez em outro, é que o Dan ele só mexe a boca no Stage 2 e no Stage 4. Geralmente, quando o Dan vai falar, na maioria das vezes, ele só mostra ali o balãozinho e mostra o que ele está querendo dizer, mas ele não mexe a boca e não transmite nenhum som para falar com outros personagens.
mas esses são os únicos episódios que a gente consegue ver o Dan mexendo a boca e transmitindo um som saindo dela para falar com a Josie ou então com outros personagens na série. Talvez o John, que é o criador de Danterman, aliás eu já fiz um vídeo falando a história dele completa e a importância dele para o Danterman, ele talvez não tenha decidido ainda se queria que o nosso protagonista falasse ou não. Por isso que tem alguns episódios assim, tipo o Stage 3, que ele não fala realmente e depois ele volta a falar no Stage 4. Talvez ele não tinha decidido se ia colocar o Dan para se comunicar ou não, então ele resolveu colocar o Dan para não mexer a boca, não falar nada, porque talvez seria muito mais engraçado para o carisma do personagem. Josie negra. Sério, pode apostar que o Stage 2 é o episódio que mais existe detalhes que você nunca tenha percebido na série do Danterman, porque, velho, mais uma vez eu tô aqui para falar desse episódio e vou falar agora da Josie negra. Eu às vezes acho que o Danterman ele se passa na Europa porque eu nunca vi nenhum personagem negro, nem na série e nem no jogo. Todos eles têm a mesma coloração de pele, não a mesma assim, mas todos eles são praticamente brancos. E a gente nunca consegue ver uma coloração de pele diferente no Danterman. Realmente é meu sonho que tenha uma coloração de pele diferente dentro do jogo para eu conseguir fazer dentro do game um personagem mais parecido comigo, porque eu geralmente não consigo fazer um personagem mais parecido comigo por causa da coloração de pele que só existe apenas uma dentro dos Danterman. Mas pessoal, de toda a série de Danterman, só apareceu uma vez um personagem com a cor de pele mais escura. Sim, mano. E esse personagem é logo a nossa querida Josie. Eu sei que a nossa Josie ela é branca, com os cabelos da cor castanha, mas cara, existe uma Josie negra e eu posso provar. Assim que acaba o Stage 1 e a gente pula para o Stage 2, a gente consegue ver nos primeiros segundinhos de episódio mesmo, o Dan, ele saindo daquela região do castelo da princesa e indo para uma região diferente, que é meio que a região daquele barzinho que o Dan frequenta bastante. Mas uma coisa que ninguém nunca fez é com certeza pausar esse episódio nos primeiros 2 segundos dele, porque se você pausar, você vai conseguir ver um detalhe de alguns personagens correndo assim, porque a gente sabe que tá tendo um robô ali atacando, por isso que meio que esses cidadãos aí estão fugindo aí do ataque desse robô e o Dan, ele logo está indo para cima. Mas acredite se quiser, o primeiro NPC que está ali fugindo junto com os outros é a Josie. Sim, pessoal, eu não sei porquê o criador da série colocou e animou essa Josie aí correndo, e sem falar que ela tem uma coloração mais escura da Josie normalmente. Cara, a gente pode ver aí claramente que essa Josie ela é negra, sem falar que ela tem ali uma cor de roupa diferente. É a Josie, galera, é a Josie, só que ela tá com uma paleta de cores diferente. E talvez o motivo de ter aparecido esse detalhe aí nesses segundos é porque, realmente, quando a gente assiste normalmente a série, a gente vê esses personagens aí correndo, mas eles correm tão rápido, mas tão rápido, que se a gente não pausar, a gente nem vai reparar nele, mas a gente consegue entender o que tá acontecendo, né? E o mais interessante é que não é só a Josie que está ali não, a gente consegue também ver o vendedor da loja com aquele chapeuzinho de férias dele que aparece no primeiro episódio de Danterman, e a gente consegue também ver um daqueles caras que meio que entrega algumas coisas que a princesa comprou no primeiro episódio. Eles tudo bem, mas só que a gente tá vendo a Josie ali, mano, que é uma das coisas mais bizarras que a gente tem aí na série do Danterman. É óbvio que fizeram isso para economizar personagens, né? Já que talvez eles não tinham ainda feito os aldeõezinhos, então por isso que eles colocaram aí esses personagens, que eram os personagens que já estavam feitos para economizar a produção. NPC Josie. E se você chegar até aqui vendo esses detalhes, mesmo fora desse vídeo, eu tenho certeza que esse detalhe aqui vocês nunca viram, e não adianta mentir nos comentários porque eu tô de olho. E no Stage 2, mais uma vez, a gente tem a clássica cena do Stage Bônus, onde o Dan ele fica apaixonadinho pela Josie, então começa a tudo virar coração, as pedras viram coração, os rios viram coração, tudo vira coração. E pessoal, quando aparecem esses corações, aparece uma fileirinha de corações bônus que o Dan consegue pegar eles para ganhar pontuação. Mas quando a gente assiste o episódio, parece muito que é o Dan junto com a Josie que está coletando todos esses coraçõezinhos. Mas galera, o detalhe que vocês nunca perceberam é que é apenas o Dan
que está coletando esses corações. Se vocês pausarem o vídeo ou então assistirem em câmera lenta, vocês vão ver que quando a Josie está na frente do Dan, ela não pega os corações. Na verdade, quem pega o coração é sempre o Dan, porque ele está atrás dela. E o motivo da Josie não pegar esses corações é porque a Josie é um NPC, pessoal. Sim, mano, a gente consegue ver bastante isso quando ele sobe naquele elevadorzinho de coração, onde o Dan consegue pegar as 3 fileiras de coração de uma só vez, graças ao tamanho do personagem, mas a Josie, ela deixa sobrando uns coraçõezinhos atrás dela, já que o Dan, ele não tá no alcance dele. Mas, cara, esse é um dos detalhes mais interessantes que eu consegui achar, porque realmente, quando a gente assiste a série normalmente, ou então pela primeira vez, a gente pensa que é os dois que estão coletando os coraçõezinhos juntos, porque realmente eles correm e eles correm de um jeito que a gente não consegue acompanhar direito e não consegue pegar esse detalhe secreto na série de Danterman. Então, pessoal, deixa aí nos comentários quais foram os detalhes que vocês não sabiam. Então podem falar aí, mano, que vocês realmente não sabiam de nenhum desses detalhes e descobriu graças a mim e graças a esse vídeo, beleza? Eu sempre vou ler todos os comentários e se esse vídeo for bem, eu posso até tentar fazer alguns detalhes que podem existir no jogo do Danterman e alguns detalhes que podem existir na segunda temporada de Danterman, beleza? Eu agradeço a todos vocês por virem esse vídeo e eu vou ficando por aqui. Então valeu, falou e fui!